Estamos de volta com o nosso programa Encontro com a Palavra. É um programa semanal de estudo da Bíblia. E temos o privilégio hoje de ter o nosso convidado, o pastor Steven Sheffield. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Mozart. Obrigado pelo convite. Obrigado aí por estar nesta tão bela igreja e até mesmo aproveitando e saudando os nossos amigos que estão neste momento assistindo este que é o assunto, né, da semana, mas também do mês, do trimestre, e juntos podermos dialogar sobre esse tão importante assunto junto com todos nós. Obrigado, pastor. O pastor Steven Sheffield tem muitas atribuições na Igreja Adventista, destacando duas principais. Uma seria na parte ministerial, que é cuidar dos pastores e das suas famílias, e não só dos pastores ativos, que são 110 mais ou menos na Paulistana, mas também dos jubilados. E também nós temos a parte de mordomia, que é a administração de tudo aquilo que Deus nos deu, que é os talentos, o tempo, o corpo humano e os nossos recursos. Muito obrigado por atuar de uma forma tão importante no nosso ministério. Bom, vamos pedir então para o pastor nos começar com uma palavra de oração para esse estudo? Obrigado. Vamos sim. Quero convidar você para, se puder, né, nesse momento nós fecharmos os nossos olhos e agradecer a Deus por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade neste momento de, mais uma vez, recapitular uma história fantástica, onde nós vamos começar uma jornada toda especial no assunto do livro de Josué. E, sem dúvida, o teu povo tem este privilégio de ter a palavra nas mãos, como conhecimento, verdade para uma vida. Portanto, Senhor, a nossa oração é que esses momentos sejam muito bem aproveitados por todos nós e descubramos cada vez mais a beleza da Tua santidade, do Teu amor, da Tua salvação e da Tua redenção em nossa vida. E é em Jesus que nós oramos. Amém. Estamos então iniciando um novo trimestre, um novo estudo em continuação à peregrinação do povo em direção à Terra Prometida. Estudamos o trimestre passado sobre Moisés e agora a continuidade da história. Temos aqui a nossa lição. O título da lição do trimestre inteiro chama-se Lições de Fé no livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés. E nós poderemos então estudar a primeira lição. E eu iria pedir para o pastor nos ler o verso para memorizar dessa primeira lição, que chama Receita para o Sucesso. Por favor, pastor. Pois não. Vamos relembrar então o que está em Josué capítulo 1, versículo 7. Vai falar assim, está no nosso manual inclusive, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Obrigado, pastor. Quando eu escuto sobre Josué, a primeira coisa que eu penso é: que responsabilidade você ser o sucessor de uma pessoa como Moisés. Então, acho que deveria ser uma responsabilidade tão grande, não só de receber a autoridade de Moisés e conduzir esse povo, mas você teria que cruzar o Rio Jordão com o povo, entrar na Terra Prometida, onde havia povos extremamente poderosos, como a cidade de Jericó, dividir aquela terra e eu acho que o mais desafiador de tudo isso, como fazer o povo obedecer à lei de Deus se a terra que eles iam entrar estava infestada de paganismo. Então eu faço para o pastor Steven essa pergunta. Hoje a gente tem um mundo cada vez mais secularizado, onde tudo é relativo, e deve ser muito mais desafiador do que no passado orientar as pessoas para seguir a orientação de Deus. Então, na sua experiência como pastor,
qual a maneira mais eficaz que você identificou até o momento de você realmente influenciar as pessoas positivamente em direção a Deus, tanto a igreja quanto a família? E como levá-las a ter uma genuína experiência com Deus, tanto na fé quanto na parte de obediência? Excelente pergunta para a nossa reflexão. Quando eu volto à história, né, de Josué, nós vamos descobrir um contexto assim muito especial, onde nós podemos contextualizar a história de Josué, a pessoa de Josué e a sua liderança, tanto a parte a igreja, mas também nós podemos, logicamente, né, contextualizar especialmente na parte espiritual. Nós vamos lembrar aqui também que substituir alguém, um bom líder de referência, amado, nunca será uma tarefa simples, né? Lidar com o povo, com seres humanos, também não é uma tarefa simples. E nós vamos descobrir aí na vida de Josué que ele abraçou essa responsabilidade porque ouviu diretamente de Deus este chamado. Ele recebe de Deus este chamado. Agora, como poder exercer um chamado tão desafiador, com tantas anuâncias, como já foi dito, né? Substituir um líder amado, um líder referência, um povo complicado, pessoas que tinham expectativas em relação à liderança de Josué. E sendo bem assertivo, bem ao ponto, eu creio que em tudo que fazemos, sejam elas a nível espiritual, sejam elas como um líder profissional na área que eu atuo, nós precisamos ter duas palavras que foram bem ressaltadas na lição deste primeiro momento. As duas palavras são verdade e também integridade. Estas duas palavras, elas acompanham qualquer profissional na sua área de sucesso, que é justamente, vou pegar emprestado o título da lição, Receita para o Sucesso, né? Então, quando a gente vai a Josué, você vai descobrir que ele era verdadeiro, íntegro, mas aí nós acrescentamos um terceiro ingrediente nessa receita, dependente de Deus. Tudo isso, integridade, verdade, que as pessoas precisam ver de nós, independente da área que nós atuamos, só vem através da sabedoria que Deus nos dá. Perfeito, pastor. Gostei muito da resposta. Eu até acrescentaria um ingrediente nisso. Principalmente nossas famílias, assim, como incentivar elas a atuar na direção dos caminhos de Deus seria exercitar nelas, desenvolver os talentos. Então, atuar nesses talentos assim, de uma forma que o que você se identifica mais é como você vai contribuir para o ministério. Se você gosta de cantar, é através do louvor. Se você gosta de ler ou de falar em público, é realmente através disso. Eu acho que uma coisa importante é você fazer que a sua família desenvolva os talentos que Deus deu. Eu acho que isso aproxima naturalmente você de Deus, você fazer o que naturalmente é melhor para você. E é interessante demais o que você disse, porque existe um lugar onde as nossas famílias podem desenvolver justamente esses talentos. E este lugar se chama igreja, a comunidade religiosa. Dificilmente você vai encontrar um outro lugar tão completo para que as nossas famílias elas desenvolvam o falar, o cantar, o sorrir, a comunicação com outras pessoas, exercer o perdão, a gentileza, a generosidade do nosso tempo, também me comunicar não só com a linha de pessoas que estão no mesmo patamar que eu, ou no meu mesmo status que eu posso me relacionar com pessoas de diversas, inclusive culturas, mas de diversos status. Então, a igreja é um lugar bastante interessante para que a nossa família possa se desenvolver. E quando a gente vai ao povo de Israel, então era uma grande igreja, era uma big igreja, mas que tinha um propósito, tinham também como desenvolver os seus talentos no seu contexto também, né? Perfeito, pastor. Complementando também, estando na igreja também é importante para a família entender os ritos que ela tem importância. Assim como, por exemplo, o lava-pés e a Santa Ceia, entender que aquilo não é só
um teatrinho. Aquilo realmente tem um simbolismo profundo. O lava-pés é um símbolo de que Deus passa a mensagem de que você tem que ser humilde. Comunhão, a parte da Santa Ceia é você entender que Deus entregou o corpo e o sangue dele derramado para nós e que devemos aceitar esse sacrifício mesmo sendo indignos. Então, agradeço muito a sua resposta, pastor. Vamos passar para o próximo tópico de domingo. Domingo fala um novo Moisés. Bom, pastor, o primeiro capítulo do livro de Moisés, ele lembra uma promessa do livro de Deuteronômio que ia se concretizar depois da morte de Moisés. Então, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, qual a importância dessa promessa para se identificar quem seria o novo líder de Israel? E ele poderia ser um novo Moisés, esse líder? Justifique a sua resposta. Obrigado. Muito bem, vamos lá. Com toda certeza, o nosso manual ele vai nos dizer, principalmente em Josué capítulo 1, versículo 3, né, essa promessa que Deus ele oferece a Moisés, estendida a todos os líderes e estendida a Josué, que foi o substituto de Moisés. E a lição vem falando que, de fato, Josué vai ser um novo Moisés. Logicamente que a gente precisa separar as coisas aqui. Cada um tinha sua personalidade, cada um tinha sua maneira de exercer. Nós não podemos pensar que Josué seguiria ou imitaria, melhor dizendo, Moisés em todos os detalhes, até porque somos diferentes e temos características diferentes, né? E aí vai um adendo para quando nós recebemos a substituição de um novo líder. Mais uma vez eu bato na tecla, não só na esfera espiritual, um novo pastor, um novo ancião, um novo diácono, mas também quando você lá no seu trabalho vai receber um novo líder. Entender que lideranças, elas podem ter características semelhantes, mas pessoas, elas são únicas, são particulares. Então, qual é a impressão que nós temos? Não só uma impressão, mas aquilo que a Bíblia vai apresentar, quem foi Josué. Josué, no livro de Josué, você vai ver pelo menos 4 marcadores que a lição, inclusive, vem trazendo ao longo dos 4 trimestres, porque eu já dei uma olhadinha na curiosidade, mas ela vai trabalhar 4 aspectos importantes que solidificam o chamado de Josué. Primeira palavra, o primeiro marcador que eu encontro, liderança. Josué estabeleceu um certo tipo de liderança que projetou na mente de Deus e na mente do povo e na mente de Moisés que ele poderia ser, sim, um substituto. Lembrando que a principal função ou característica, além de várias outras que nós encontramos de Josué, é que Josué sabia o seu lugar. Ele sabia se colocar no seu lugar. Quando ele foi chamado para ser um auxiliar, um servo de Moisés, ele foi integralmente um servo e um auxiliar. Ele não quis tomar a frente, ele não quis tomar a postura de Moisés, ele não quis tomar a liderança de Moisés. Ele esperou o seu momento, esperou o chamado certo, na hora, no momento em que Deus haveria de indicar isto. Mas mesmo como auxiliar, ele se mostrou ao povo, a Deus e a todos, um líder em vários, a gente pode falar vários episódios aqui. Segundo marcador, nós vamos perceber que Josué, ele trabalha intencionalmente a identidade do povo. Nós temos uma identidade, e ele era corajoso o suficiente para defender esta identidade. Mais um marcador de um líder que vem para ter a autoridade assumida para substituir um grande líder que foi Moisés. Terceiro marcador, novas gerações. Josué ele foi chamado enquanto ainda era jovem. Na saída do Egito para a peregrinação do deserto, ele era um jovem, foi chamado como jovem e não teve medo de atribuir os seus talentos como líder, como corajoso, como um bom guerreiro que era, mesmo sendo jovem, e defender a identidade da sua igreja, que no caso era o povo de Israel. E por final, um discipulado. No discipulado eu posso dizer que no final da sua vida ele poderia ter exercido melhor o discipulado
para o povo de Israel, para os seus seguidores, mas ele foi bem discipulado por Moisés, aprendeu com Moisés, aceitou essa instrução e isso o fez um grande líder. Excelente, pastor. Comentário assim, interessante que Moisés e Josué, eles tinham desafios um pouco diferentes. E é muito importante para o líder se adaptar ao desafio diferente. Moisés, ele tinha o desafio inicial de receber os mandamentos de Deus, tirar o povo do Egito, receber os mandamentos de Deus, estabelecer o tabernáculo e fazer que esses mandamentos fossem cumpridos, enquanto o povo estava rodando 40 anos pedindo por água e por comida. Então já era uma situação complexa. Já o cenário de Josué era diferente. O cenário de Josué, ele tinha que cruzar o Rio Jordão para entrar numa terra cheia de paganismo e fazer com que as pessoas permanecessem fiéis a Deus e confiassem no poder de Deus, mesmo enfrentando nações poderosas. Então a gente vê como é importante para o líder se adaptar ao novo cenário. Imagino hoje, trazendo para os nossos dias, imagino que uma liderança na igreja que ignora completamente as redes sociais, ignora totalmente a internet, assim, a pessoa não é ouvida. Então, para você ver como o líder ele tem que se adaptar à nova situação para conseguir exercitar a sua liderança corretamente. Sim, muito interessante o que você disse, e até nós vamos lembrar aqui àqueles que estão nos assistindo em casa, que existe uma estrutura bem interessante do livro de Josué, né? São 4 marcadores também nessa estrutura que mostram os desafios de Josué agora como líder. Por exemplo, nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 5 perceber isso que o Mozart falou. O desafio de Josué era atravessar o Rio Jordão, consagrar o povo, conversar sobre as estratégias que eles deveriam exercer para essa conquista da terra de Canaã. Ali do capítulo 6 ao capítulo 12, nós vamos ter então agora as estratégias militares. Então você vai ver, quando eles guerreiam contra Jericó, vitória. Mas aí eles vão para a pequena cidade de Ai, derrota. E Josué vai precisar trabalhar isso com o povo, né? Mais uma vez voltar à aliança com Deus. Ali do capítulo 13 ao versículo 21, ou capítulo 21, melhor dizendo, capítulo 13, capítulo 21, você vai ver a outra atribuição que Josué como líder precisava ter, a divisão das terras, que nós vamos tocar também aí algum ponto, em algum momento. Então essa foi uma atribuição diferente daquilo que Moisés havia recebido como responsabilidade, transferido agora para Josué. Então se percebe que são responsabilidades diferentes. E finalmente, do capítulo 22, 23 e 24, nós vamos ver o desfecho deste capítulo, ou na verdade deste livro, com Josué trazendo essa mensagem de reflexão, de apelo, 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não sei o que vocês farão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É aquele apelo final, já na sua velhice, até porque Josué viveu 110 anos, 10 anos menos do que Moisés viveu 120 anos, e ele vai fazer esse apelo ao povo. Então você percebe, são desafios diferentes, para épocas diferentes, para estruturas diferentes, como Mozart disse, e nós seguimos esse exemplo, acompanhando também as mudanças do mundo em que nós vivemos. E há uma frase que eu acho bem interessante, que alguém disse uma vez: nós não podemos deixar de modernizar a igreja, mas sem mundanizar a igreja. Então a liderança ou o líder, ele precisa ter esse olhar sensível, estratégico e bastante apurado para entender qual é o contexto que ele está vivendo e quais são os seus desafios também. Com certeza, obrigado, pastor. Vamos então passar para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira tem o título Atravesse, Toma, Divida e Sirva. Bom, o título da lição já dá uma dica do assunto que temos no primeiro capítulo do livro de Josué. Esse primeiro capítulo é dividido em 4 missões e eu pedi para os pastores conversar com a gente quais seriam essas 4 missões que estão no primeiro capítulo do livro de Josué
E se seria possível o povo cumprir essas 4 missões se não obedecesse integralmente às orientações de Deus? A palavra que eu destaco aqui para nós hoje, nesta parte de segunda-feira, é a palavra dependência. Pela simples razão de nós entendermos que existia um primeiro desafio para a conquista, né? Então, atravesse, toma, divida e sirva. Então, atravessaram um Jordão que seca milagrosamente para que o povo passe só molhando o calcanhar, ou a canela, vamos dizer assim. Mas logo em sequência, eles encontram uma cidade extremamente fortificada, onde eles não tinham poder bélico moderno para poder transpassar aquela muralha, nem os egípcios em toda a sua glória, eles não tinham material bélico suficiente para destruir uma muralha como a muralha de Jericó. Portanto, isso vai me ensinar que quando Deus os chama para conquistar aquela terra, Ele está chamando-os para entender que toda conquista vem totalmente de Deus, é dele que é a vitória, e nós precisamos depender dele para qualquer tipo de vitória na nossa vida. E sim, era super cabível que eles pudessem completar essa tarefa de atravessar, tomar, dividir e servir. E nós podemos perceber nestas 4 tarefas que foram dadas para Josué e também para o povo de Israel, que elas são tarefas missiológicas. Deus sempre chama o seu povo para progredir, para conquistar, por uma função apenas, ou com um único propósito. E o propósito é servir as pessoas que ainda não conhecem do Deus que nós servimos. Com um propósito, missiológico, de compartilhar, dividir, exaltar o nome de Deus aonde nós passamos. Então, o propósito aqui não é simplesmente progredir, simplesmente ter um sucesso militar sem ter um propósito por trás. E o grande propósito de Deus sempre vai ser para você e para mim: conquistou, divida. Dividiu, multiplique com essa divisão. E não estamos falando em bens materiais. Aquilo que nós estamos falando é conquistar corações para o reino do céu, para que esses corações dividam aquilo que eles conhecem ou estão sabendo agora, para que outras pessoas também sirvam ao Deus do céu. E, logicamente, quando nós buscamos servir ao nosso Deus, Ele vai nos dar, consequentemente, todas as coisas, outras coisas que nós também precisamos como necessidades básicas e físicas da nossa vida também. Muito obrigado, pastor. Vamos passar para a lição de terça-feira. Herdeiros das promessas. Bom, quando a gente fala de herança, geralmente nos vem à mente o seguinte: uma pessoa que está perto do fim da vida, quer fazer um testamento, ela lista todos os bens que já estão em seu nome, ou são de sua propriedade, e designa quem vai receber o quê. Geralmente é assim que funciona o testamento. Você não coloca assim: olha, daqui 1 ano eu vou comprar um terreno, então esse terreno que eu vou comprar daqui 1 ano vai ficar com fulano. Você não faz assim no testamento. Se você fazer um testamento agora, você fala: esse dinheiro vai para fulano. Se daqui a 1 ano eu comprar o terreno, aí o testamento é diferente. Não, esse terreno que já é meu vai ser para fulano. Agora, olhando aqui o texto de Josué, parece que Deus tem uma abordagem diferente. Pelo próprio título da lição, Herdeiros das Promessas, o povo de Israel, ele estava recebendo uma promessa ou estava recebendo realmente uma herança palpável? Ou as duas coisas? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, o texto é muito claro quando ele vai dizer em Josué capítulo 1, versículo 2, se você aí em casa tiver uma Bíblia, faça uso dela agora neste momento, e também da lição da escola sabatina, e eu vou ler aqui, tomar a liberdade para ler na minha Bíblia, dizendo assim, a Bíblia vai dizer assim: Moisés, meu servo, é morto. Deus falando isso para Josué: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Olha o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu gosto desse texto porque quem é o agente ou o sujeito desta promessa? Não é Moisés, não é Josué, não foi Abraão que saiu peregrinando pelo deserto e comprando todas essas terras que eles retornam agora para receberem herança. Não foi Jacó também que, em um momento de peregrinação, também compra algumas partes deste território, que a gente chama da Mesopotâmia, ou crescente fértil. Foi Deus quem garantiu isso. Então, o agente desta expressão, eu darei para vocês essa herança, não é uma promessa humana, é uma promessa divina. E Deus, em sua grandiosidade, ele já havia dado fisicamente ou feito, ou ratificado essa promessa através de Abraão, Jacó, agora a peregrinação de Moisés. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, essa terra já é minha. E eu estou devolvendo para vocês. Então é como se fosse um já, não ainda. Porque está no processo da ratificação de Deus para confirmar e assinar debaixo, nas últimas linhas desse testamento, dando esta herança. Lembrando que a herança humana, como foi colocada pelo Mozart, ela é bem diferente da herança divina. Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe quais são as condições nas quais ele está prometendo aquilo. Mas uma coisa é certa, aquilo que Deus promete, ele vai cumprir. Pode passar gerações, podem passar anos, mas chegará um momento na história deste mundo que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele havia prometido a Abraão há muito tempo atrás, e essa promessa agora já estava bem palpável, diante dos olhos de Josué e de todo o povo, e eles herdariam essa terra. Logicamente, que eles precisavam agora, estavam atravessando o Jordão, e eles precisavam agora submeter à vontade de Deus as suas vidas e fazer a sua parte. E qual era a sua parte? Obedecer a Deus, seguir as orientações e marchar diante de uma terra prometida. Muito obrigado pelo seu comentário, pastor. Bom, avançando na lição de quarta-feira, seja forte. O pastor já comentou que eles tinham conquistas militares importantes a fazer, e também sabemos que o povo a ser conquistado era um povo pagão. Eu ia perguntar para o pastor então, o que era mais desafiador nesse contexto? A missão militar ou a missão espiritual do povo? Quando nós tratamos os assuntos fora a perspectiva espiritual, elas têm uma facilidade talvez maior, na minha visão, de serem realizadas. Isto é desafiador pensar nisso, é uma quebra de paradigmas, mas a vida espiritual, ela tem os seus entraves, as suas guerras, os seus conflitos. Para muitos, é mais fácil conquistar milhões, terrenos, amor de uma pessoa, do que se submeter à vontade de Deus. A submissão à vontade de Deus, ela significa quebrantamento de espírito. E quebrantamento de espírito significa você renegar aquilo que mais valorizamos na nossa vida, que se chama o egocentrismo. Somos egocêntricos, vaidosos e temos perspectivas de vida de que somos alguma coisa. E é exatamente nessas experiências de Israel, de Josué, é que Deus vai mostrar que nós não somos nada sem a presença de Deus na nossa vida. Então, quando Josué e o povo, eles rodeiam a cidade ou as muralhas de Jericó, primeiramente, eles vão rodear durante 6 dias uma volta ao redor das muralhas. No 7º dia, a orientação era muito clara, vocês darão 7 voltas e na última volta vocês gritarão com todas as forças. Mas lembre-se de uma coisa muito interessante aqui. Houve um apelo para aquela cidade. E o apelo nós podemos dizer isso com tanta tranquilidade, que alguém aceitou o apelo naquela cidade. E o nome dela se chamava Raabe.
Então, o que a Bíblia, a palavra de Deus e a estratégia divina nos dizem? Houve oportunidades para que aquela cidade inteira fosse salva. Mas aí nós caímos naquilo que eu acabei de dizer. As vaidades, o egocentrismo, o orgulho do coração fez com que aquela cidade dissesse assim: não, nós não vamos nos render a este povo e nos submeter a este Deus. Nós não vamos deixar que a nossa vida seja quebrantada, né? E então nós temos dois caminhos. O caminho do povo de Israel, que entendeu e dependeu da estratégia totalmente irracional de Deus, desse andar ao redor de Jericó e confiar na palavra dele. Mas temos um outro povo também, que mesmo diante das providências, da generosidade e, por que não dizer, da graça de Deus, não aceitaram. Eles não permitiram que acontecesse o quebrantamento. E aí, então, o destino ou resultado de ambos os grupos é evidente na Bíblia. Muito obrigado, pastor. Comentário pessoal meu, falou do episódio de Jericó, em que durante uma semana, cada dia da semana, eles deram uma volta em torno da cidade, e no 7º dia eles deram 7 voltas. Obviamente nós temos o simbolismo do 7, que significa o dia de guarda, que é o sábado. Para mim ainda tem um componente adicional ainda, um pensamento meu. Eu entendo que eles tiveram que dar 7 voltas no último dia, não somente por causa do 7º do sábado, mas eu entendo que quando acabasse aquelas voltas, eles tinham que estar cansados. E para justamente estar cansados, para ficar mais nítido que a vitória foi dada por Deus e não por eles estarem tão preparados ou tão prontos para a batalha. Tinha que ficar claro que a vitória não foi de vocês. É isso que eu imagino. Excelente observação, excelente observação. Tudo ali estava compondo um poema de Deus, compondo essa magnífica e sobrenatural vitória, para que eles entendessem que o quebrantamento do Espírito, a dependência de Deus, a certeza de que não somos nada sem Ele, a dependência, a humildade, isso tudo faz parte da caminhada de uma pessoa na espiritualidade e na busca de Deus em sua vida. Então isso se chama conversão. Muito obrigado, pastor. Só mais um tema de quarta-feira. A gente sabe que para você se tornar um soldado de elite, o soldado tem que se preparar diariamente, do ponto de vista físico e mental. Em Efésios 6, a gente tem uma analogia muito bonita entre a preparação de um soldado para a guerra física e a preparação de um cristão para a guerra espiritual. E pergunto então, pastor, é possível um cristão ser vitorioso se ele procura Deus só quando está com problemas, só quando está com dificuldades? E se não é possível, como deve ser essa preparação do cristão, principalmente quando chegar a esses momentos? Exatamente, Efésios 6 ele vai comparar, esse treinamento e também os acessórios desse treinamento. Capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que significa a palavra, nos calçar inclusive com a verdade, o que ilumina os nossos caminhos. Se alguém vai para uma batalha, um conflito, só na aventura, como um aventureiro, como alguém que não conhece as estratégias, com certeza o resultado não vai ser muito bom. Na verdade, um risco de vida, eu creio, Por exemplo, se a pessoa tem uma arma, vamos dizer assim, hipoteticamente falando, para um conflito, uma guerra, e é a arma de última geração, mas este soldado, esta pessoa, esse militar, ele não sabe usar esta arma, de nada adianta. Bom, foi uma ilustração muito pálida do que Deus nos dá como instrumentos e também como ferramentas para usar neste grande conflito. Nós vivemos sim num grande conflito. E o nosso inimigo, ele é extremamente covarde. Ele vai atacar justamente no flanco mais fraco da sua vida. E esses flancos frágeis, todos nós sabemos
quais são. Eu sei os meus, você que está em casa sabe os teus também. E é por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai em todos os momentos. Talvez aquilo que eu ache que eu não vou cair em tentação, para você que está nos assistindo, é um ponto de fraquejamento. E ao contrário também é verdade. Talvez aquele ponto que para mim é um fraquejamento, um momento de fragilidade, para você não exerce influência nenhuma, ou peso nenhum. É por isso que nós devemos sempre colocar a nossa vida à disposição de Deus, buscando através de oração, estudo da palavra de Deus, momentos diários de aproximação e permissão, porque só nós podemos permitir que o Espírito Santo, ele fale e sussurre aos nossos ouvidos, permitir que ele transforme o nosso coração, quebrantamento de espírito, todas essas receitas que nós já temos, muitas vezes na teoria, mas a prática fica bem distante às vezes da teoria. Buscar pela palavra de Deus, buscar pela presença de Deus e orar para que o Senhor nos batize com o Espírito Santo sempre. Porque as adversidades da vida, elas virão. Essa é uma certeza que nós temos, mas nós podemos vencê-las em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor. Fechando a lição de quinta-feira, onde fala próspero e bem-sucedido. A gente tem algumas passagens bíblicas que falam sobre prosperidade de acordo com o ponto de vista divino. E segundo essas passagens, o que significa ser próspero e bem-sucedido? E se esse conceito, ele necessariamente se opõe à prosperidade material desse mundo? Sim, Mozart, a lição foi muito clara, inclusive, em até trazer palavras hebraicas, termos hebraicos, da originalidade, do conceito do que é prosperidade na visão, não só bíblica, mas especialmente na visão espiritual e na visão de Deus, né? Quando a gente olha prosperidade, bem-sucedido, automaticamente a nossa mente começa a viajar em carros luxuosos, apartamentos que valem milhões, terrenos, posições elevadas no nosso trabalho, um salário bem vantajoso, vamos dizer assim. Então a nossa mente começa a divagar, viajar por esses aspectos materiais. Bom, a gente não quer desanimar ou decepcionar ninguém aqui. É lógico que você que está nos assistindo vai entender que Deus, ele quer equilibrar, na verdade temperar a vida de todo filho seu. Se Deus entendeu que você tem coração, estrutura e até mesmo uma integridade para ter recursos financeiros, se tornar uma mulher ou um homem ricos, Deus vai lhe conceder isso, mas com o mesmo propósito que Ele vai conceder também a pessoa que talvez não tenha tanta habilidade ou estrutura para desenvolver as suas áreas financeiras, Ele vai dar também a possibilidade que ela viva como propósito. E qual é o propósito do rico, do menos abastado, do muito talentoso, daquele que talvez só tenha um talento? Qual é o propósito disso tudo? Honrar e glorificar o nome de Deus. O relacionamento íntimo é vertical e o relacionamento com nossos amigos semelhantes horizontal. Então, o propósito de Deus, de tudo aquilo que Ele nos dá, seja prosperidade, seja ser bem-sucedido em todos os dons e talentos que Ele nos dá, é para que nós nos aprofundemos no relacionamento, primeiro, horizontal, vertical e depois horizontal. Tanto é que a palavra vai nos dizer aqui, que bem-sucedido, e eu até gostaria de ler literalmente na lição de quinta-feira, próspero, significa realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado. É aquela velha história ou o texto bíblico: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o da melhor forma possível. A segunda palavra, bem-sucedido, que é o termo sakal aqui em hebraico, também pode significar ser prudente ou agir sabiamente. Sabe, eu gosto muito dessa expressão, agir sabiamente. Independente de quem somos,
O agir sabiamente faz com que prosperemos em qualquer área da nossa vida, seja ela espiritual, seja ela material. Porque a sabedoria, como já vai dizer Provérbios, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando nós temos esse princípio, com certeza, Deus ele nos faz caminhar por caminhos seguros, prósperos e bem-sucedidos, com um único propósito: que o reino seja avançado na vida de pessoas que ainda não conhecem sobre o reino. Muito obrigado, pastor. Teria a última pergunta para você. Sobre quinta-feira, a gente fala sobre fé e obediência. Gostaria que o senhor explicasse para nós assim, qual que é a relação correta entre fé, obediência, fé e obras, e como Deus pode, ao mesmo tempo, nos dar graça e ser justo. Sabemos que a graça é algo que nós não merecemos. Como Ele consegue fazer isso? Ser ao mesmo tempo justo e ser misericordioso. Existem atributos que só pertencem a Deus. Lei e graça andam de mãos juntas, de mãos dadas. E Deus não seria um Deus justo que traga o equilíbrio correto, né, entre justiça e graça, se ele pendesse para um ou para outro, né? Enquanto ele nos oferece a graça, a justiça também é um meio de misericórdia para nos deixar sempre atentos, sempre com a certeza de que através da sua justiça, ele, que é perfeita inclusive, né? Vamos abrir um parênteses, ela é bem diferente da nossa justiça, ele vai então defender o seu povo e defender tudo aquilo que nós hoje cremos como esperança, como sentido de vida, como propósito. É através da sua justiça que ele defende o seu povo em relação a todas as injustiças que são feitas e que nós testemunhamos neste mundo que anda bem confuso e bem injustiçado, vamos dizer, vamos completar com isso, né? Então essa é a forma que Deus, quando Ele equilibra, Ele vai dizer assim que nós somos um povo que podemos acreditar na sua justiça, na sua graça. A mesma graça que nos alcança é aquela que nos mantém no caminho da justiça. E quando nós percebemos e somos orientados para andar neste caminho de justiça, nós percebemos que a justiça de Deus, ela realmente não falha, ela se completa na sua graça. E assim nós percebemos um Deus que é completo, que age de uma forma completa em todos os sentidos da nossa vida. Então, toda vez que obedecemos a Deus, nós percebemos essa justiça e essa graça se completando uma com a outra. Muito obrigado, pastor. Chegamos ao final do nosso programa. Vamos então encerrar com uma oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos por termos essa lição maravilhosa através da Bíblia que nos ofereceste. Que nós possamos, assim como Josué, aceitar novos desafios, ouvir a tua palavra, e mesmo quando os desafios forem muito grandes à nossa frente, que nós possamos ter fé que tu nos dará a vitória. Isso é o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém.